Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menininha encantadora. Todos que batiam os olhos nela a adoravam. E entre todos, quem mais a amava era sua avó, que estava sempre lhe dando presentes. Certa ocasião, ganhou dela um pequeno capuz de veludo vermelho. Assentava-lhe tão bem que a menina queria usá-lo o tempo todo e por isso passou a ser chamada Chapeuzinho Vermelho. Um dia a mãe da menina lhe disse: Chapeuzinho Vermelho, aqui estão alguns bolinhos e uma garrafa de vinho. Leve-os para sua avó. Ela está doente, sentindo-se fraquinha, e estas coisas vão revigorá-la. Trate de sair agora mesmo, antes que o sol fique quente demais, e quando estiver na floresta, olhe para a frente como uma boa menina e não se desvie do caminho. Senão pode cair e quebrar a garrafa e não sobrará nada para a avó. E quando entrar, não se esqueça de dizer bom dia e não fique bisbilhotando pelos cantos da casa. Farei tudo o que está dizendo, Chapeuzinho Vermelho prometeu à mãe. Sua avó morava lá no meio da mata, a mais ou menos 1 hora de caminhada da aldeia. Mal pisara na floresta, Chapeuzinho Vermelho topou com o lobo. Como não tinha a menor ideia do animal malvado que ele era, não teve um pingo de medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho, disse o lobo. Bom dia, senhor lobo, ela respondeu. Aonde está indo tão cedo de manhã, Chapeuzinho Vermelho? A casa da vovó. O que é isso debaixo de seu avental? Uns bolinhos e uma garrafa de vinho. Assamos ontem e a vovó, que está doente e fraquinha, precisa de alguma coisa para animá-la. Ela respondeu. Onde fica a casa da sua vovó, Chapeuzinho? Fica a um bom quarto de hora de caminhada mata adentro, bem debaixo dos 3 carvalhos grandes. O senhor deve saber onde é pelas aveleiras que crescem em volta, disse Chapeuzinho Vermelho. O lobo pensou com seus botões. Esta coisinha nova e tenra vai dar um petisco e tanto. Vai ser ainda mais suculenta que a velha. Se tu fores realmente matreiro, vais papar as 2. O lobo caminhou ao lado de Chapeuzinho Vermelho por algum tempo. Depois disse: Chapeuzinho, notou que há lindas flores por toda parte? Por que não para e olha um pouco para elas? Acho que nem ouviu como os passarinhos estão cantando lindamente. Está se comportando como se estivesse indo para a escola, quando é tudo tão divertido aqui no bosque. Chapeuzinho Vermelho abriu bem os olhos e notou como os raios de sol dançavam nas árvores. Viu flores bonitos por todos os cantos e pensou: se eu levar um buquê de fresquinho, a vovó ficará radiante. Ainda é cedo, tenho tempo de sobra para chegar lá, com certeza. Chapeuzinho Vermelho deixou a trilha e correu para dentro do bosque à procura de flores. Mal colhia uma aqui, avistava outra ainda mais bonita acolá e aí atrás dela. Assim foi se embrenhando cada vez mais na mata.
O lobo correu direto para a casa da avó de Chapeuzinho e bateu à porta. Quem é? Chapeuzinho Vermelho. Trouxe uns bolinhos e vinho. Abra a porta. É só levantar o ferrolho, gritou a avó. Estou fraca demais para sair da cama. O lobo levantou o ferrolho e a porta se escancarou. Sem dizer uma palavra, foi direto até a cama da avó e devorou inteirinha. Depois vestiu as roupas dela, enfiou sua touca na cabeça, deitou-se na cama e puxou as cortinas. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho corria de um lado para o outro à cata de flores. Quando tinha tantas nos braços que não podia carregar mais, lembrou-se de repente da sua avó e voltou para a trilha que levava à casa dela. Ficou surpresa ao encontrar a porta aberta e, ao entrar na casa, teve uma sensação tão estranha que pensou: puxa, sempre me sinto tão alegre quando estou na casa da vovó, mas hoje estou me sentindo muito aflita. Chapeuzinho Vermelho gritou um olá, mas não houve resposta. Foi então até a cama e abriu as cortinas. Lá estava sua avó, deitada, com a touca puxada para cima do rosto. Parecia muito esquisita. Oh, avó, que orelhas grandes você tem! E para melhor te escutar. Oh, avó, que olhos grandes você tem! E para melhor te enxergar. Oh, avó, que mãos grandes você tem! E para melhor te agarrar. Oh, avó, que boca grande, assustadora você tem! E para melhor te comer. Assim que pronunciou estas últimas palavras, o lobo saltou fora da cama e devorou a coitada de Chapeuzinho Vermelho. Saciado o seu apetite, o lobo deitou-se de costas na cama, adormeceu e começou a roncar muito alto. Um caçador que por acaso ia passando junto à casa pensou: como essa velha está roncando alto? Melhor ir ver se há algum problema. Entrou na casa e, ao chegar junto à cama, percebeu que havia um lobo deitado nela. Finalmente te encontrei, seu velhaco, disse. Faz muito tempo que ando à sua procura. Sacou sua espingarda e já estava fazendo pontaria quando atinou que o lobo devia ter comido a avó e ele ainda poderia salvá-la. Em vez de atirar, pegou uma tesoura e começou a abrir a barriga do lobo adormecido. Depois de algumas tesouradas, avistou um gorro vermelho. Mais algumas e a menina pulou fora gritando: Ah, eu estava tão apavorada! Como estava escuro na barriga do lobo! Embora mal pudesse respirar, a idosa vovó também conseguiu sair da barriga. Mas que depressa Chapeuzinho Vermelho catou umas pedras grandes e encheu a barriga do lobo com elas. Quando acordou, o lobo tentou sair correndo, mas as pedras eram tão pesadas que suas pernas bambearam e ele caiu morto. Chapeuzinho Vermelho, sua avó e o caçador ficaram radiantes. O caçador esfolou o lobo e levou a pele para casa.
A avó comeu os bolinhos, tomou o vinho que a neta lhe levara e recuperou a saúde. Chapeuzinho Vermelho disse consigo: nunca se desvie do caminho e nunca entre na mata quando sua mãe proibir.